E o Carlos veio ao encontro daquilo que ele já trazia, né? A grande verdade é que o Carlos já apresentava o transcendente no imanente. O que quer dizer isso? Transcendente no imanente. O Carlos já trazia o céu na terra, né? Ou seja, o extraordinário no ordinário da vida dele. Ou seja, não deixou de ser a criança, não deixou de ser o jovem, mas já trazia a vovó do Carlos, a Luana, a gente batia muito papo. A quem ele era muito apegado, os dois eram muito grudadinhos. A Luana dizia assim: eu achava que o meu neto ia ser um padre, ou um bispo, ou quem sabe um papa, mas não imaginava que o meu neto fosse santo. Assim, mas por que, Luana? Porque ele gostava tanto das coisas de igreja, gostava tanto de ler. Porque, veja bem, uma criança que com 7 anos de idade já tinha lido o catecismo da igreja todo, se nós perguntarmos para os nossos jovens, ou para muitos de nós mesmos católicos adultos, livrão, né? É grande. o Carlos já tinha lido, né? Então, ou seja, aquele extraordinário que ele trazia, ele foi semeando, né, a partir dele mesmo e transcendendo ali no seu entorno. Por isso que a família do Carlos é a primeira beneficiada com essa adesão dele ao céu. Porque aos 7 anos, eu costumo sempre falar que aos 7 anos é o divisor de águas da vida do Carlos. Aos 7 anos de idade, quando ele faz a sua primeira comunhão, né? Ele elabora o seu projeto de vida. Então veja bem, o que é ter um projeto de vida? Quantas pessoas hoje não sabem nem o que querem da própria vida, e aquela criança de 7 anos estabeleceu um projeto. O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. E estabeleceu uma meta. Qual é a minha meta dentro do projeto? A minha meta é o infinito. E o que é o infinito? O céu. E quais são os meios? A Eucaristia. Minha autoestrada para o céu. Sem ela eu não chego lá. E é a via mais rápida para chegar no céu, né? E esse garoto consegue envolver a sua família nisso. O cara ficava fazendo perguntas doutrinárias para a mãe, mas ele já sabia a resposta. Depois ele ia dar risada lá no quarto, né? E Dona Antônia ficava apavorada porque não sabia responder. Porque era uma família católica, mas não praticante. E aquela criança começa a envolver a família. Dona Antônia vai lá no pároco e pergunta: o que eu faço? O Carlos fica me fazendo pergunta. O padre respondeu: vai estudar. E ela obedeceu e foi. Fez teologia. É uma excelente teóloga, né, Dona Antônia? Sim. Então, nesse sentido, nesse primeiro momento, o Carlos já começa a fazer com que a sua família entre, vamos usar a linguagem jovem, na sua vibe, né? Ele queria o céu, mas eu não quero ir sozinho. Minha família tem que ir junto, né? E isso é o bonito, né, da caridade e do amor. O que eu quero, o que eu encontrei de bom, de tesouro, eu quero dividir também para as pessoas. E as primeiras pessoas beneficiadas com a santidade desse garoto foi a própria família. E eu acho muito interessante porque no Carlos tem algo interessante entre riqueza e pobreza. Porque o padre falou assim: ele estabeleceu um projeto. Meu projeto é o céu, ir para o céu. E a gente na Terra, podemos dizer assim, a gente pode criar vários projetos de vida para você se estruturar, para você ter condições, até mesmo para fazer caridade, para ajudar pessoas. Isso é muito bom, né? Agora, o Carlos em si, por isso que eu falei, é interessante falar da família dele, porque ele já nasceu numa família onde já tinha uma estrutura. E então ele já beneficia de uma estrutura, uma família que tem bastante condições. E o Carlos, em nenhum momento, ele é apegado àquelas condições de vida que ele tem, e ele usa daquilo para ser melhor que as outras pessoas. O Carlos, ele traz uma clareza para nós sobre riqueza e pobreza que é muito interessante. O Carlos sabe ter todas as condições, uma casa boa, e continua sendo desapegado, generoso com as pessoas. Até numa caixa de chocolate que ele ganha, ele primeiro se preocupa em dar para os amigos, depois perguntar para a mãe: posso comer? Né? E ele tem uma submissão, um desejo de partilha sempre. Desde pequeno, quando ele vê uma pessoa necessitada na rua, ele se preocupa em comprar um saco de dormir para um mendigo que ele viu na rua. Chegar em casa: olha, nós podemos comprar para poder levar para aquele rapaz que está dormindo no chão. Então você vê que é um jovem que, nossa, ele entendeu de fato o que é riqueza e o que é pobreza. Existe uma riqueza espiritual que é mais importante e que torna ele um pobre espiritualmente falando, quer dizer, desapegado de todo o material. O Carlos, ele é um jovem que ele está equilibrado antes do tempo, a gente pensa que a nossa maturidade demora às vezes para chegar na vida das pessoas em relação ao que você constrói como projeto, ao que você constrói como riqueza,
demora para chegar à maturidade até você perceber que você, quanto mais você usar para fazer o bem as coisas que você tem, mais feliz você é. Às vezes a gente busca a felicidade para si, né? E construir coisas para si. E o cara, desde pequenininho, ele já entende que fazer os outros felizes é um bem eterno, né? Então ele já tem essa vibe, né, padre? Fazer os outros felizes já é um bem que é muito grande, né? Então em nenhum momento ele olha para a riqueza da família e fala assim, que eu tô garantido aqui, sabe? Vou curtir minha vida. Não. O cara, ele tem essa pobreza espiritual, que é uma riqueza. É difícil falar de pobreza e riqueza, mas olhando pro Carlos, a gente consegue enxergar um equilíbrio, uma maturidade precoce, né? Essa relação com a posse, aquilo que você tem, sabe? Muito profundo. Essa é a família dele? Sim. É o pai, a mãe, André e Antônia, e esse é o Rogers, que era o babá dele. Dos 5 anos até os 15 anos, foi ele que acompanhou, cuidou do Carlo e vive até hoje, né? Ele cuida da casa deles em Milão. Esse foi o grande catequizando do Carlo. O Carlo catequizou porque ele era de religião hindu, não professava a fé católica. Tanto é que depois ele foi expulso da casta Brahmane dele, porque ele professou a fé. Mas o Carlo que o catequizou, né? E hoje ele é casado na igreja católica e cuida da casa da família em Milão, né? Porque a família toda mudou para Assis. Ele tem quantos anos aí nessa foto? O Carlo deveria ter aí seus 8, 9 anos de idade. Já tinha feito a primeira comunhão aí. Olha a carinha dele, sapeca. Por já quase 10 anos isso. Tava na idade do Michele, do irmãozinho dele, a cara dele. Mas eu queria complementar o que o Frei falou. Veja bem, o Carlo nasce realmente num berço de uma família milionária. Não é uma família rica, é uma família milionária. E o mais interessante de tudo é que o Carlo teve uma grande inspiração. Veja bem, a partir do momento que eu estabeleço o meu projeto de vida, eu vou buscar me cercar de coisas que me favoreçam atingir a meta. E o Carlo se debruçou na vida dos santos. Ele bebeu da vida dos santos. E teve um que o encantou, que o inspirou. Francisco de Assis. Eu sempre costumo dizer onde eu vou que Carlo é um outro Francisco, nas suas devidas proporções e no seu contexto. E ainda ouso dizer olha, que Carlo conseguiu fazer uma coisa que Francisco não conseguiu. Não estou aqui desmerecendo São Francisco, não, pelo amor de Deus, não vou dizer que o padre... O Francisco não conseguiu converter seu pai, sua família. Tanto é que ele se despojou de tudo, tirou sua roupa e entregou para o seu pai. Então, pai, não quero nada seu. Quero nada seu. E o Carlo conseguiu fazer com que a sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles, né? Hoje a família Acutis é despojada, como Francisco, como Carlo foi.